O professor Fábio Sabino disse que Jesus é uma mentira porque ele afirmou que viria sobre as nuvens nessa geração e não veio. Isso está nesse vídeo aí. Ele está se referindo ao texto de Mateus 24, 34, né? Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Mas vamos primeiro entender o contexto disso daqui, de todo o acontecimento que está aqui. Primeiro tem que entender, a pergunta dele até é plausível, por que não passará esta geração? O que se tem a dizer sobre esta geração? Né? Em que geração? Porque ele está afirmando que a geração que está sendo falada é naquela da época de Jesus. Mas olha só, primeiro, a respeito desse dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Tá? Ninguém sabe o dia que isso iria acontecer. Segundo, olha as narrativas desse acontecimento. Porque se você pega só um texto isolado, você acaba criando uma superstição em cima daquilo, né? Eu vou pausar aqui para achar o texto, subindo aqui um pouquinho. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, tá em aspas. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça. Então, aqui está dando uma descrição de que época está sendo profetizado a vinda de Cristo. Por quê? Porque Jesus foi questionado pelos discípulos, tá? Tendo Jesus saído do templo e se retirando, se aproximou dos discípulos, Jesus profetiza aqui no versículo 2, verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tá? Então, Jesus profetiza a destruição do templo, que ocorreu 69 depois de Cristo. Tá? Então já não é aquela geração ali, né? Daquele momento de Cristo ali, porque aqui ele profetiza primeiro a destruição do templo. Aí, quando ele estava no Monte das Oliveiras, se aproximaram os discípulos e perguntaram sobre essas coisas, né? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E aí Jesus começa uma série de informações, tá? Possivelmente muitas delas os discípulos ainda não entendiam, tá? Fala de primeiro o evangelho ser pregado em todo o canto do mundo, fala do abominável homem da desolação, tá? Então, possivelmente, esse abominável homem da desolação, que vai estar no lugar santo, possivelmente profanando, pode se dar a entender a construção do terceiro templo, tá? Aquela cúpula em Israel, aquela cúpula dourada, ela fica exatamente em cima de um antigo templo, do antigo templo em Israel, né? Eu não sei se essa construção ali, para construir ali, teria que ser destruída a cúpula islâmica. Então, se isso acontecer, se for o caso ali, como acreditam, vai acontecer alguma guerra, alguma coisa, ou alguma, sei lá, alguma coisa vai acontecer ali para que, como é que você vai construir um templo onde já tem um, tá? Então ele fala, em verdade, eu digo que não passará essa geração e sem que tudo isso aconteça. E foi pegado apenas o fato de Jesus vir sobre as nuvens, né? Com poder e glória. E aqui está dizendo, ó, então aparecerá logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, né? Pode ser um eclipse solar ou lunar, já confrontando a situação lá do professor Sabino que eu falei na outra live, que ele disse que, olha que coisa interessante, Jesus veio, exatamente morre no período da Páscoa, porque ele é o Cordeiro Pascal. O profeta João Batista, a voz do que clama no deserto, profeta profetizado nas escrituras, com o mesmo espírito de Elias, é João Batista. Ele fala exatamente que este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Ele não está dizendo que tira o pecado de Israel. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Em referência ao Cordeiro Pascal, que é o símbolo da comemoração da Páscoa israelita, daquela época lá de Moisés, onde foi um cordeiro foi morto, e com sangue aspergiu-se nas portas, e quando o anjo da morte vinha,
não matava o povo hebreu, matava somente os egípcios. E lá em Apocalipse, João vê um cordeiro como que foi morto, né? Então, Jesus é esse cordeiro pascal. Ele morre na época da Páscoa e o professor Fábio Sabino fala assim, isso é uma mentira, porque a época da Páscoa é época de lua cheia, não existe eclipse solar em época de lua cheia, porque só existe eclipse solar em época de lua nova. Só que existe o eclipse lunar, que ocorre exatamente na época de lua cheia. Essa parte ele não quis dizer, né? A hipocrisia, ou não estudou essa parte, né? Se acha o senhor do saber, ou esqueceu de dizer que existe o eclipse lunar. Então, Mateus, quando faz referência ao que o céu escureceu, ainda que não dependesse de eclipse, né? Porque Deus não depende dessa questão, já é uma questão de fé, tá? E fé não tem nada a ver com lógica, porque fé é certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Então, não sei por que a gente vai ter que ficar tentando provar a Deus, se Deus é pela fé, entende? Se está dizendo que o Filho do Homem virá nas nuvens com poder e muita glória, e todo olho verá, é lógico que isso não está simbolizado, isso já está simbolizado o fim das coisas. Ainda tem muita coisa para desenrolar. E aqui, essa época só cabe ao Pai, tá? O próprio Jesus falou que nem o Filho sabe, tá? Então, você percebe que existe uma forçação de barra simplesmente porque Jesus fala que viria nessa geração. Que geração? Se você tem todo um contexto em volta do acontecimento, aí você pega somente aquele texto que fala de geração. Que geração? Esta geração. Se eu estou falando sobre uma geração, uma época em que vai vir um abominável homem, conforme a descrição de Daniel, eu estou falando da geração que vai acontecer essas coisas, né? Então, estou ligando a uma geração que vai ter esses acontecimentos. Porque você não pegou um texto só isolado, somente essa geração em que ocorrerem esses eventos, tá? Então é assim que a gente compreende aqui, porque não é só um pedaço da Bíblia. Agora, vamos entender o que é geração, né? Aqui na Bíblia Strong, né? Vários graus de descendentes naturais ou membros sucessivos de uma genealogia, grupo de pessoas muito semelhantes uns dos outros nos dons, ocupações e caráter, totalidade de pessoas que vivem numa mesma época. Então você tem que pegar o original aqui para ver as derivações da palavra que está escrita ali. Gênea, tá? Então, depois pegar aí os teólogos, né, e confrontar essas ideias aqui. Tá? Então, aqui está falando de uma época de tribulação, lógico, citado as das que estiverem grávidas nesse dia. Está citado alguns elementos do céu, as estrelas cairão no firmamento, são coisas de forma simbólica, né? Pode ter sido um eclipse ou pode ter sido uma forma figurada de falar, mas eu acho que todos os eventos catastróficos, quando se fala, existem coisas figuradas, simbólicas e coisas que realmente acontecem. Na Bíblia costuma ocorrer dessa forma. Tanto que as pessoas achavam que João Batista era o Elias. Na verdade, João Batista vem no mesmo espírito de Elias. Quem não lembra lá como João Batista foi batizado no ventre da mãe, simplesmente pelo fato da Maria chegar próximo, né? Maria grávida de Jesus chega próximo da prima e João Batista é batizado lá dentro da barriga da mãe. Imagina que dos nascidos de homem o maior é João Batista, imagina aquele ao qual o poder estava sobre ele para batizar João Batista, tá? Então, há muitas coisas que se deve analisar.